Na Palestina do século I, ou seja, na Palestina da época de Jesus, e aqui vamos estabelecer a primeira relação importante com o cristianismo, sabia-se que o Messias, Mashiach, o ungido, certo? O bom pastor, o rei sacerdote, são todos sinônimos. Destruiria e reconstruiria o templo, ou seja, destruiria o segundo templo, o templo que foi reconstruído depois por aqueles que retornaram do cativeiro babilônico e que já era dominado por um outro entendimento religioso, o entendimento deuteronomista. Sabia-se que o Messias, o bom pastor, destruiria e reconstruiria o templo. Ou seja, sabia-se, havia já na época de Jesus, na literatura à disposição na época de Jesus, e Jesus faz referência a essa literatura, sabia-se que o segundo templo seria destruído. Havia essa literatura apocalíptica que anunciava a destruição do segundo templo. Um templo associado a uma certa impureza, um templo que fora desvirtuado de alguma forma, que fora reconstruído em outras bases e que se organizava ideologicamente, teologicamente, pelos preceitos do Deuteronômio, pela lei. Então, Jesus estava evocando para si a profecia de Enoque, de que ele era o Senhor do rebanho que destruiria e reconstruiria o templo. Quando Jesus é levado ao Sinédrio, durante a paixão, quando Jesus é levado ao Sinédrio, no episódio da paixão em Lucas, por exemplo, o sumo sacerdote Caifás interroga Jesus dizendo, essa é uma passagem em Lucas, o momento mais dramático do ministério de Jesus, em que ele é julgado e recebe a morte na cruz. Todos conhecem essa passagem. O sumo Caifás interroga Jesus dizendo, dissestes que destruirias o templo e eu reconstruiria em 3 dias? És o Messias? Olha essa pergunta de Caifás. És o Messias? O que significa isso? O Messias era um ungido, era um rei, sacerdote dos antigos tempos. Ou seja, você se identifica como aquele que vem restabelecer a monarquia sagrada? É essa a pergunta. O Filho de Deus vivo? O primogênito de Deus? Na linguagem da teologia do templo. Jesus responde para Caifás, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. E no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, esse momento é particularmente dramático e muito impressionante. Quando Jesus responde isso para Caifás, o que acontece? Quem assistiu o filme se lembra? Caifás rasga as suas vestes e cospe no rosto de Jesus. Ou seja, fica muito claro que nós temos aqui um confronto entre tradições espirituais. Muito claro. Jesus estava se colocando durante todo o seu ministério, mas de maneira explícita agora, Jesus se colocava como um representante máximo de uma tradição que havia sido perdida, que fora usurpada ao longo da história religiosa de Israel. Uma tradição que fora indevidamente modificada, que perdera as suas raízes espirituais mais importantes. Então, nesse confronto com Caifás fica muito claro em nome de quem Jesus está falando, em nome de que tradição, de que rio de espiritualidade ele representa, ele quer recuperar.
Melquisedeque representava a antiga fé. Os reis de Jerusalém, os antigos reis, Davi, Salomão, foram sacerdotes à maneira de Melquisedeque. Essa é uma frase, guardem essa frase que vocês vão encontrá-la aqui. Os reis de Jerusalém foram sacerdotes à maneira de Melquisedeque. Paulo de Tarso, São Paulo, sabia onde jaziam as raízes do cristianismo. Ele declarou que o cristianismo, em suas cartas, ele declara isso principalmente em Hebreus, e nós vamos ver aqui a passagem, nós vamos ler. Ele declarou que o cristianismo se voltava para a fé de Abraão. E aqui nós, então, vamos ao encontro da nossa proposta inicial do curso. Com Paulo, nós vamos fazer o fechamento, né? Vamos ver como a aventura, a experiência abraâmica se encontra com Cristo. Como Cristo não só recupera essa experiência, mas ele a finaliza nos termos de uma fé absolutamente liberta da violência, liberta do sacrifício, liberta do mito, né? Então eu vou ler aqui para vocês uma passagem de Hebreus. Carta aos Hebreus, atribuída a Paulo. Olhem só. Hebreus 7. Paulo dizendo: Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, e quer dizer Rei da Paz. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o Cristo recupera essa tradição, recupera a força espiritual de um projeto abraâmico, que culmina nele, em Jesus, e que em Jesus conhece o seu verdadeiro significado, o seu significado mais ampliado, o significado de uma fé do amor, uma fé para além da violência ritual, uma fé para além dos compromissos da lei, uma fé baseada genuinamente no reconhecimento do próximo, no amor ao próximo e no amor a Deus. Outra passagem, Hebreus 7. Portanto, Paulo dizendo, do sacerdócio levítico ao de Melquisedeque. Portanto, se a perfeição tivesse sido atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei, dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Então, gente, o que nós temos aqui é uma indicação muito clara de uma religião dos patriarcas, uma religião de Abraão, de Isaac e de Jacó, versus, grosso modo, a religião de Moisés. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, antes de continuar, uma estudiosa de textos bíblicos muito conhecida hoje, que se chama Margaret Barker. Nós vamos ver a imagem dela, em que ela realmente faz todo um trabalho de levantamento desse problema, mostrando passo a passo como essa religião mais antiga dos patriarcas, a religião de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi perdendo espaço teológico, uma religião muito mística mesmo, foi perdendo espaço teológico para a religião depois dos deuteronomistas,
E como isso, numa visão mais profética e mais sapiencial, foi sendo considerado um desvirtuamento, uma deformação da própria fé. E na época de Jesus, havia realmente uma confrontação muito intensa entre esses elementos. E que acabam ficando claros quando nós recuperamos essa história. Muito do que Jesus diz, muito do que ele fala, acaba assumindo um outro sentido muito mais interessante e poderoso quando nós recuperamos esse embate de fundo entre a religião dos patriarcas versus a religião da lei, entre a religião do amor versus a religião da lei. E esse cenário, essa tensão, ela se torna absolutamente dramática nas cartas de Paulo, porque afinal de contas Paulo foi criado, foi educado para ser um representante da lei, para ser um doutor da lei. E após reconhecer o sumo sacerdócio do Cristo, o sumo sacerdócio real do Cristo, ele entra num conflito interno profundo, e as suas cartas revelam esse conflito. E ele faz uma série de reflexões importantes sobre esse conflito, entre amor e a lei. Entre o amor e a lei. Isso explica por que judaísmo e cristianismo podem ser vistos como ora em conflito, ora em comunhão. É interessante que esse conflito, ele é aparente, ele permanece até hoje. Há muitos estudiosos que falam em uma tradição hebraico-cristã, como se fossem coisas que se juntassem sem maiores problemas. E há outros tantos estudiosos que falam o contrário, que judaísmo e cristianismo são elementos muito antagônicos e de difícil reconciliação. Os dois lados têm razão. E recuperando esse cenário histórico e teológico que eu propus neste curso, nós começamos a entender todas essas contradições, esses paradoxos, essas diferenças. Como já vimos, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, o Pentateuco foi compilado a partir de uma série de fontes antigas, após a destruição do templo original. Após o fim da monarquia e após os expurgos de Josias. As narrativas são apresentadas como uma sequência histórica, mas também refletem desdobramentos mais recentes. O de que a religião dos patriarcas havia sido, enfim, suplantada pela religião de Moisés, já no final do século VI a.C. Quando a lei foi dada pela segunda vez, e aqui podemos fazer uma alusão ao Deuteronômio, Moisés descobriu que uma pessoa não poderia expiar o pecado de outra. Suprimir a expiação é algo de certa relevância para os cristãos. Então, chegamos ao ponto central, praticamente final. Entre a religião dos patriarcas, a religião dos reis sacerdotes, que foi identificada pelos primeiros cristãos como a genuína religião dos hebreus. E os primeiros cristãos se consideravam guardiões dessa religião e anunciadores do seu ministério, do seu sumo sacerdócio final em Cristo nosso Senhor. Que essa religião antiga, mística, sacerdotal, fora deformada, fora de certa forma reconfigurada nos termos de uma religião legalista, formalista, que é a religião do Deuteronômio.